recebe agora a convidada especial aqui no nosso estúdio, professora Vanessa Castro, nutricionista e professora do curso de nutrição aqui da Unifev. Vanessa, seja muito bem-vinda. Bom dia. Muito obrigada pelo convite, um ótimo dia. Vanessa está aqui para explicar para a gente sobre uma novidade, novas regras para rótulos de alimentos que entraram em vigor neste mês de outubro para produtos lançados há um ano. De acordo com a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, além das mudanças na tabela de informações nutricional, devem ser adotados alertas nas embalagens para alguns tipos de nutrientes. E aí a gente quer entender como isso vai funcionar na prática. Vanessa, eu confesso que eu tenho uma dificuldade de ler embalagens de alimentos, as tabelas nutricionais. Às vezes a gente fica um pouco perdido. Eu, por exemplo, tenho intolerância à lactose, fico ali procurando para ver se tem, se não tem. Essas mudanças vão melhorar para o consumidor, Vanessa? Vão sim. Hoje, o que nós temos, no mercado, a gente já consegue perceber uma mudança nos rótulos. Conforme a gente for conversando, vocês já vão se atentar. Em 2020, em outubro, foi lançada uma lei. Essa lei, ela caracterizava algumas mudanças que as empresas deveriam fazer ao longo desses anos para que o consumidor final tivesse essas informações. Então, a empresa ela teve um tempo hábil para usar as embalagens que ela já tinha e começar esse processo da produção desses novos materiais. Então, o que nós temos hoje é um selo de alerta. Esse selo, ele deve vir na parte frontal do alimento. Se vocês colocarem aí a imagem 1, a gente já vai ter uma lupinha que demonstra pra gente como que a gente consegue ver. Por exemplo, na época da Páscoa desse ano, a gente já pôde ver esse selo em alguns alimentos, tá? Conforme temos ali na imagem, esse selo de advertência, ele vai mostrar se naquele produto tem alto teor em sódio, alto teor em açúcar ou alto teor em gordura. E aí o consumidor, ele vai ter o quê? A liberdade de escolher ou não consumir aquele produto. Porque antes o que nós tínhamos? Rótulos de cores escuras, tabela nutricional de letras extremamente miúdas, no verso da embalagem e que a gente não entendia nada. Então, qual é o objetivo hoje? É eu trazer essas ferramentas para o meu consumidor final e ele saber escolher os melhores alimentos no supermercado. Se a gente for na imagem 2, a gente tem outros exemplos de alguns alimentos que a gente pode encontrar já essa advertência frontal. Em geral, o que acontece? Veremos esse alerta em produtos processados ou ultraprocessados. A gente tá vendo ali batatinha, bala, chocolate, salgadinho. Exatamente. Aqueles produtos que a gente mais gosta. Aquela praticidade, aquilo que tem um sabor gostoso. Ou seja, a gente não vai encontrar esse selo de advertência em abobrinhas, em alface, em tomate. Ou seja, aquele alimento ele é um alimento in natura ou ele vai ser um alimento minimamente processado. Vanessa, mas por que o Brasil trouxe agora essa orientação? Porque é algo que nos países lá fora a gente já vem trabalhando a conscientização. O brasileiro está cada vez mais obeso, o brasileiro ele está cada vez mais inflamado. As nossas crianças estão aí com diagnósticos de diabetes e colesterol. Então, a equipe da saúde, a equipe da nutrição do nosso país, ela tem lançado mão de algumas ferramentas para trazer essas orientações. E a próxima imagem vai demonstrar para a gente onde mudou as informações nutricionais. Ah, legal. Isso vai estar atrás, no rótulo atrás, aquela tabelinha que a gente não entende nada. Isso, então vamos entender um pouquinho dessa tabela. Então, assim, aquilo que envolve o nosso alimento, a gente chama de rótulo, certo? E dentro desse rótulo, uma das informações necessárias é ter as informações nutricionais. Primeira mudança, por regra, tem que ser fundo branco, tem que ser letra preta, tem a fonte adequada que deve ser usada e o tamanho dessa fonte para não ficar naquelas letrinhas miúdas. Ótimo. Então, se hoje você pegar um refrigerante que tem lá toda a embalagem vermelha, vai estar reluzente uma informação nutricional branca. Sugiro que todos façam isso hoje, na hora que passar pelo supermercado. O que nós temos de novo ali que eu achei super interessante? Antes nós falávamos a porção do alimento, que é o que está ali na terceira linha da imagem. Quanto tem uma porção e o equivalente em caloria, em açúcar que tem na porção.
Só que, vamos falar a verdade, que a gente não come só 3 biscoitos recheados. Verdade. Tem gente que come o pacote inteiro. A porção, às vezes, colocava uma coisa bem pequenininha. Exato. E a porção é, igual você falou, 3 bolachinhas. 3 bolachinhas. Aí a gente lia as calorias e falava, tá ótimo. E calculava como se fosse o pacote inteiro. 1/3 do tablete do chocolate. Ninguém come. Em letrinhas pequenas. Então, o que é necessário agora? Nós informarmos quanto é uma porção e quantas porções existem ali. Legal. Ou seja, eu tenho 3 biscoitos. Vamos dizer que é uma embalagem que tem ali 15 biscoitos. Eu tenho que colocar quantas porções tem. Que é a segunda linha, aquela que está em azul que a gente está vendo na imagem. Quantas porções tem dentro daquela embalagem. Na parte esquerda, nós vamos encontrar as calorias temidas pelas mulheres, né? Acho que é só o que a gente acaba olhando. Mas eu te digo que não é nem mais o importante, Flávia. A gente tem que se atentar ao composto, né? Aos ingredientes desse alimento. Então, ali, o que nós vamos ver nessa imagem? A gente tem gordura, a gente tem a parte de sódio, nutrientes e macronutrientes que são obrigatórios serem descritos. Só que lá no carboidrato, vocês vão ver que também está em azul 2 novas informações, que são os açúcares totais e os açúcares de adição. O que significa isso? Todo carboidrato, a hora que ele entra no corpo, ele vai virar um tipo de açúcar, uma glicose, que é quando a gente faz o exame, né, o destro para ver. Só que eu tenho que demonstrar que desse carboidrato, o quanto eu coloquei de açúcar externa, o quanto eu coloquei de açúcar branco, o quanto eu coloquei de maltose, destrose, todas aquelas letrinhas miúdas que a gente vê na composição. Então, agora as empresas precisam falar, é tanto de carboidrato, mas eu adicionei tanto de açúcar que não era natural daquele alimento. Perfeito. Porque frutas, verduras, legumes também, eles têm carboidrato natural, que vem da terra. Aí é bom. Agora, na hora que você pega um açúcar branco, um adoçante, um melaço e coloca, isso já não deixa esse alimento tão saudável. Então, essas informações agora são obrigatórias. E acho que de tudo, para nós consumidores, o mais importante. Vejam bem que a gente tem ali 3 coluninhas em branco. Uma vai mostrar esse açúcar, essa caloria, essa proteína daquela porçãozinha dos 3 biscoitos. Perfeito. Só que é necessário, a partir de agora, e é obrigatório eu falar em 100 gramas o quanto tem. Aí vocês podem me perguntar, mas Vanessa, você já está falando na porção? Por que falar em 100 gramas? Para trazer para o cliente essa ferramenta mais de fácil. Comparação. Legal. Ou seja, eu peguei esse biscoito recheado, a porção dele é 30 gramas. A hora que eu pego um outro biscoito recheado, a porção dele é 25 gramas. Aí eu fiquei na O dúvida. que eu vou comprar? O de 25 porque vai ter menos caloria. Só que, na verdade, o 25 tem 5 gramas a menos de biscoito. No que eu junto as 2 tabelas e olho no padrão 100, eu vejo que o de 25, que aparentava menos, na verdade, ele tem mais gordura, ele tem mais sódio. Então, é um instrumento para mesmo pessoas leigas conseguirem comparar 100 com 100. Por isso, a inclusão daquela quantidade ali em 100 gramas do alimento. Como que a gente determina? A imagem 5 é o selo de advertência que nós teremos na frente desse alimento. Legal. Ótimo. Ou seja, eles vão olhar essa coluna de 100 do que a indústria forneceu e vão ver aqui. Por exemplo, se tiver mais de 15 gramas em 100, sinal de alerta que é alto em gordura. Se tiver mais que 8 gramas de gordura em 100, sinal de alerta de gordura. E se a gente tiver mais de 600 miligramas em 100, sinal de alerta de sódio. Perfeito. Então esse sinalzinho já vai estar lá na frente pra gente ver. Lá na frente, ou seja, eu tenho o sinal de alerta na frente e atrás eu consigo consultar essas quantidades. Que para nós não é nem tão importante você saber esses números, se na frente eu já trago de maneira lúdica. E acreditem se quiser, há produtos que têm os 3 selos de advertência. Eles são ricos em gordura, eles são ricos em sódio e eles são ricos em açúcar. O que eu gostaria de deixar para quem está nos assistindo hoje? Em relação ao sódio, que está aí bem pareado com a hipertensão arterial. Para ter sódio, não necessariamente precisa ser salgado. Então, às vezes, você está comendo um produto doce e ele tem uma quantidade muito grande de sódio. Olha só. Então, nós temos que consultar essa rotulagem para a gente começar a saber como escolher os nossos alimentos. Tá? Essas imagens maravilhosas, elas estão
no Instagram do Desrotulando, então a gente deixou aí para vocês na imagem 7 o QR Code. O que é esse grupo de pesquisadores eles fazem? Eles vão ao supermercado, veem os alimentos e mostra pra gente quais seriam as melhores escolhas. Dentre esses iogurtes, qual escolher? Dentre o suquinho que vem na caixinha, né, Tetra Pak, qual escolher? Dentre os leites. Então, eu sugiro que vocês sigam. Eu acho que é muito importante a gente trazer informação de qualidade, informação segura. E para quem quiser fazer nutrição, a Unifev está de portas abertas, né? Verdade. O nosso vestibular está aberto. Tem aí também o QR Code do Instagram da Nutrição Unifev. Para nós será uma honra receber, né, novos alunos para trabalhar conosco. O curso de nutrição da Unifev, ele tem um diferencial que ele não atua só em campo, ele atua fora, ele atua com a sociedade. Semana que vem mesmo nós vamos com os alunos para supermercado, para a gente avaliar as rotulagens dos alimentos. Então os cursos da Unifev, ele tem um diferencial se a gente for fazer esse comparativo. Então fica o convite, até o finalzinho de outubro, quem fizer matrícula vai ter um desconto super legal e nós aguardamos você para vir fazer nutrição com a gente. Legal. Vanessa, ainda falando, né, sobre essas mudanças, essas informações podem evitar riscos para pessoas alérgicas, né? Com certeza, né? Já antes nós tínhamos embalagens que tinham que estar descrito a quantidade de glúten, né? Se tem o glúten ou não no alimento, se é um alimento que tem lactose ou não, só para cargo de informação. A pessoa que tem a intolerância à lactose, ela não tem uma enzima para fazer a digestão da lactose. Eu costumo explicar que a lactose é como se fosse um cordãozinho de pérolas. Tá. Então, são várias pérolas unidas. Quando ela entra no nosso trato gastrointestinal, né, para fazer esse processo de digestão, existem tesourinhas que vão separando essas bolinhas de lactose. Quando o paciente ele tem a intolerância à lactose, ele tem uma quantidade muito pequena ou ele deixa de ter essas tesourinhas. Então, vai ficar 3, 4 pérolas juntas. E aí elas começam a fermentar, a gente vai dilatar, né, a circunferência abdominal, começa a sentir gases. Então, a indústria, ela lançou mão de uma enzima que a gente coloca dentro desse leite, dentro desse iogurte, e essa enzima, ela quebra de maneira artificial lá na indústria esse cordãozinho de pérolas. Então, a hora que o paciente que tem sensibilidade à lactose, ele toma um alimento já enzimado, essas bolinhas, elas já vêm todas separadas. Então, por isso que é importante a gente ler e também tomar cuidado quando a gente for oferecer, principalmente alguma coisa para criança, nos aniversários, nos encontros em família, nós perguntarmos, o seu filho tem alguma alergia, tem alguma sensibilidade? Porque é algo que hoje a gente tem tido bons diagnósticos, né? Então, as mães estão sendo orientadas. Mas vale ressaltar, Flávia, que tudo isso tem que ser baseado em exame. A gente não pode acordar e levantar uma bandeirinha, eu sou intolerante, eu tenho resistência. Não, a gente tem que fazer exame para saber realmente essa necessidade, Meg. Sim, muito bom. E falando nessas mudanças, a gente viu essa regra agora valendo em outubro para os alimentos lançados há menos de um ano, mas a ideia é que gradualmente todos os alimentos tenham que seguir essa regra. Todos os alimentos terão que seguir, né? Nós temos a legislação, está embasado por lei, então todas as indústrias elas vão passar por isso, né? Nós temos um movimento aqui na cidade agora que muitas empresas estão chamando o curso de nutrição para nós ajudarmos nessa mudança dessa rotulagem, né? Porque a vigilância local ela já está fazendo essa cobrança também. Vanessa, ainda falta conhecimento do consumidor sobre o significado dessas informações, saber interpretar as tabelas, os termos, né, que são usados. Isso, exatamente. Então, teve um tempo atrás que nós pudemos até votar em como trazer esse sinal de alerta e como ele ser o mais claro para a população. A hora que vocês leem na parte da frente, alto em açúcar, ou seja, ali dentro tem uma quantidade grande. Então, o que a gente tem que orientar a nossa comunidade, como a gente viu, né, nas reportagens anteriores, pela prevenção de saúde? Tudo aquilo que tiver uma alta em açúcar pode causar um diabetes, pode causar uma propensão a cânceres. Um alimento que ele tem um alto teor de sódio, ele pode influenciar numa resistência cardíaca, no aumento do volume do sangue, gerando aí uma hipertensão. Um alimento que tem muita gordura, ele pode entupir todo o nosso sistema aí de trânsito sanguíneo. Então, hoje, Meg, infelizmente, as pessoas elas não têm sabido se alimentar. Então, elas têm comido muito ultraprocessado, tudo que é muito prático e pensa que está tudo ficando bem.
Mas, se a gente avaliar, quem tinha alterações de diabetes, colesterol, hipertensão, eram os nossos avós. Hoje, a gente convive com os nossos filhos tendo essa doença, Meg. Então, é muito importante nós, que somos detentores desse conhecimento, levar para a nossa população essas informações e mostrar como escolher melhor. O que eu costumo dizer? Quanto mais natural for a sua alimentação, melhor é. A gente tem até uma regrinha na nutrição. Descasque mais e desembale menos. Tudo aquilo que a gente desembala quer dizer que ele vai ter mais adição de compostos químicos e vai causar mal para nossa saúde. Muito bom, gostei dessa Legal, dica, né? dessa Descascar regra. mais. Na hora que eu tô ali descascando uma laranja pro meu filho levar na lancheira, a hora que a gente tá descascando legumes para cozinhar, você fala, eu acho que eu tô no caminho certo. Só que se a gente for pôr na balança, o quanto a gente desembala, e coloca nas nossas panelas, nas nossas air fries, nos nossos micro-ondas. Então vamos tentar voltar um pouquinho à nossa essência, né, do alimento de verdade, para que a gente tenha uma vida mais longínqua. Muito bom, adorei as dicas e as orientações, e vamos com mais tempo no supermercado para olhar com mais calma esses rótulos. Isso, uma regrinha que a gente ensina para as crianças, tanto no nosso colégio Unifev, como em todas as escolas aqui de Votuporanga, que a nutrição tem parceria, né, em atividades. Se o alimento tiver mais que 5 produtos na sua rotulagem, ou tiver palavras que você gagueje para falar, liga o sinalzinho de alerta. Agora, se ele tiver até 3, 4 ingredientes que você reconhece o nome daquilo, Meg, a coisa é boa. Agora, se for uma lista de ingredientes enorme que você gagueja para falar, pode ter certeza que não é muito bom. Muito bom, adorei. Vanessa, quero agradecer muito sua participação. Foi uma aula para todos nós. E volte sempre, muito tá? Obrigada. Obrigada. Jornal da Manhã, Unifev. 8h40. A gente fala agora sobre a festa das crianças, porque no